Olá, meu nome é Renata, e, há 15 anos, eu me encontrava em uma encruzilhada. Aos 25 anos, a vida parecia um ciclo repetitivo de dias sem fim. Eu trabalhava em um emprego que não me satisfazia, envolvida com tarefas mecânicas que não despertavam minha paixão. A rotina diária se tornara um peso, e as obrigações me deixavam exausta. Ouvia frequentemente os ecos das vozes de amigos e familiares, que diziam que eu deveria estar feliz por ter um emprego estável, mas a verdade era que algo estava faltando. As noites eram as mais difíceis. Enquanto o mundo dormia, eu me perdia em pensamentos sobre o que poderia ter sido. Sonhos de uma vida vibrante e cheia de aventuras dançavam em minha mente, mas a realidade me puxava de volta. Eu me sentia como um pássaro preso em uma gaiola, desejando desesperadamente a liberdade. Comecei a questionar minhas escolhas e o que eu realmente queria da vida. Foi nesse turbilhão de emoções que, em uma noite chuvosa, recebi um convite inesperado de uma amiga, que me falou sobre um grupo de bruxaria. No início, fiquei cética, rindo da ideia. Bruxas? Magia? Parecia coisa de filme ou de livros de fantasia. No entanto, algo dentro de mim se acendeu com curiosidade. O que eu tinha a perder? Decidi ir a uma das reuniões, uma oportunidade de escapar da rotina e, quem sabe, encontrar algo que me despertasse. Naquela sexta-feira à noite, segui as instruções da minha amiga até um antigo casarão que ficava nos arredores da cidade. O caminho era envolto em vegetação densa, e a atmosfera era carregada de mistério. À medida que me aproximava, uma energia palpável parecia emanar das paredes do casarão. Quando entrei, fui recebida por um grupo de pessoas que compartilhavam sorrisos calorosos e olhares curiosos. A sala estava iluminada por velas, e o aroma de ervas e incenso preenchia o ar. Ali, naquele espaço acolhedor, fui apresentada a rituais e práticas que pareciam ter saído de um sonho. A ideia de manipular a energia da natureza, de se conectar com o universo, começou a ressoar dentro de mim. A cada momento que passava, eu sentia o peso da minha insatisfação aos poucos se dissipando, como se a energia do lugar estivesse me envolvendo e me convidando a explorar um novo caminho. E assim, em meio a risadas e conversas sobre magia e rituais, percebi que talvez este fosse o começo de algo transformador. A sensação de pertencimento que eu buscava estava, finalmente, ao meu alcance. Aquele primeiro encontro com o grupo de bruxaria marcou um ponto de inflexão na minha vida. A atmosfera do antigo casarão, com suas paredes antigas e a energia que emanava de cada canto, me fascinou. O aroma de ervas e incenso, misturado ao cheiro da madeira velha, era reconfortante e misterioso ao mesmo tempo. As pessoas que ali estavam eram tão diversas quanto suas histórias de vida, mas unidas por um interesse comum, a magia. Havia pessoas mais velhas, com décadas de experiência, e outras mais jovens, como eu, recém-chegadas a esse mundo. Cada um tinha sua própria jornada e seus motivos para buscar a bruxaria, mas todos compartilhavam uma busca por algo mais, uma conexão com algo maior do que si mesmos. Eram pessoas acolhedoras, pacientes em explicar os conceitos básicos aos iniciantes, e a sensação de pertencimento era palpável. Aprendi sobre os diferentes tipos de magia, sobre os elementos da natureza e sua influência em nossas vidas. Descobri a importância das ervas e dos cristais, suas propriedades curativas e energéticas. A cada explicação, minha curiosidade aumentava, e a sensação de que eu havia encontrado algo especial se fortalecia. Eles me apresentaram a Vika, explicando seus princípios fundamentais de respeito à natureza e à deusa e ao deus. Os membros mais antigos do grupo, com seus conhecimentos e experiências, compartilhavam histórias e ensinamentos que me fascinavam. Falavam sobre rituais ancestrais, sobre a importância da intuição e da conexão com a energia da terra. Eles me ensinaram a meditar, a sentir a energia fluindo ao meu redor e a confiar na minha própria intuição. Eu aprendi que a magia não era algo mágico e distante, mas uma força que fluía por todos os seres vivos e que eu mesma poderia acessar e direcionar. Aquele casarão antigo se tornou meu novo refúgio, um lugar onde eu podia ser eu mesma, sem julgamentos ou expectativas. Ali, eu me sentia livre para explorar minha curiosidade, para me conectar com a natureza e com meu próprio poder interior. A cada encontro, eu me sentia mais forte, mais confiante e mais conectada ao mundo ao meu redor. Era como se eu estivesse voltando para casa, para um lugar que eu nunca soube que existia. E eu percebi que aquela jornada estava apenas começando. O tempo passou rapidamente, e logo chegou a noite da lua cheia, um momento aguardado ansiosamente por todos no grupo. Era a primeira vez que eu participaria de um ritual completo, e a expectativa pulsava em meu peito. A preparação começou dias antes, com os membros reunindo ervas, velas e outros itens essenciais.
Fiquei maravilhada ao ver como cada um tinha seu papel, contribuindo para a celebração coletiva. Na noite do ritual, o casarão foi adornado com velas acesas, criando uma atmosfera mágica que parecia vibrar com energia. As paredes pareciam sussurrar segredos antigos, e o cheiro de incenso preenchia o ar, como se a própria natureza estivesse presente. A mesa central estava coberta com símbolos mágicos, cristais e oferendas que representavam os 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Os membros se reuniram em um círculo, e eu me juntei a eles, sentindo a energia da comunidade ao meu redor. Elara, a líder do grupo, estava à frente, sua presença imponente e tranquila. Com uma voz suave, ela explicou o propósito do ritual: liberar nossos desejos e intenções ao universo, aproveitando a energia renovadora da lua cheia. Esta é uma oportunidade de nos conectarmos com a magia que reside dentro de nós e fora de nós, disse Elara. A lua cheia é um momento de manifestação, de colher os frutos de nossos esforços e intenções. O que desejamos deve ser claro e verdadeiro. Senti um frio na barriga ao me preparar para escrever meu desejo. O que eu realmente queria? O que significava clareza em minha vida? Com um pedaço de papel e uma caneta, comecei a rabiscar minha intenção. Desejo conhecer meu verdadeiro caminho e ter coragem para segui-lo. O ato de colocar meus pensamentos em palavras me fez sentir mais leve, mais conectada ao que estava prestes a fazer. Quando todos terminaram de escrever, Elara pediu que colocássemos nossos papéis em uma pequena fogueira que havia sido montada no centro do círculo. Com um aceno de mão, ela acendeu as chamas, e as chamas dançaram em direção ao céu, levando nossas intenções. Que o universo ouça nossas vozes e atenda nossos desejos, ela declarou. Enquanto observava o papel se consumir, uma onda de emoção me invadiu. Eu estava liberando não apenas palavras, mas parte de mim mesma. O calor das chamas e o crepitar do fogo pareciam ecoar minhas esperanças e medos. O ritual prosseguiu com cânticos e danças, cada um se movendo ao ritmo da música, conectando-se com a energia ao nosso redor. A lua cheia brilhava intensamente no céu, iluminando nossos rostos e aquecendo nossos corações. Eu fechei os olhos e deixei a música tomar conta de mim. Senti a conexão com a terra, com os outros participantes e com algo muito maior. Era como se as paredes do casarão tivessem se dissolvido, e eu estivesse flutuando em um espaço sagrado, onde tudo era possível. Depois do ritual, o grupo se reuniu para compartilhar suas experiências e sentimentos. Conversamos sobre o que cada um havia colocado em seu papel e o que esperavam do futuro. A sensação de apoio e compreensão era palpável, e percebi que não estava sozinha em minha jornada. Cada um ali estava lutando suas próprias batalhas, buscando suas verdadeiras identidades. Após a noite do ritual sob a lua cheia, minha vida começou a mudar de maneiras que eu nunca havia imaginado. Ao longo das semanas seguintes, percebi uma nova clareza em meus pensamentos e uma coragem renovada em minhas ações. O desejo que escrevi queima na fogueira parecia ter se tornado um ponto de partida para uma jornada que eu estava ansiosa para explorar. O emprego que antes me deixava infeliz tornou-se insuportável. Eu não conseguia mais tolerar a monotonia das tarefas diárias e a falta de inspiração. Em vez de me sentir presa, agora eu tinha um impulso interno que me levava a procurar algo mais significativo. Foi então que, em uma reunião com meu supervisor, expressei meu desejo de mudar de função. Para minha surpresa, ele me ofereceu uma oportunidade de trabalhar em um projeto mais criativo, algo que eu nunca tivera coragem de pedir antes. O coração disparou de emoção. Eu estava finalmente tomando as rédeas da minha vida. Ao mesmo tempo, as amizades que fiz no grupo de bruxaria começaram a florescer. Conheci pessoas incríveis, cada uma com suas próprias histórias e experiências. Começamos a nos encontrar regularmente, não apenas para rituais, mas também para compartilhar nossas vidas. Uma amizade especial se desenvolveu entre mim e uma mulher chamada Sofia, que era uma praticante experiente e sempre tinha palavras de encorajamento. Ela se tornou minha mentora, me guiando em minhas descobertas e me apresentando a novas práticas mágicas. Com Sofia, aprendi a trabalhar com ervas e cristais, a usar suas propriedades para intenção e cura. Comecei a experimentar a criação de poções, que eram tanto simbólicas quanto práticas. Cada erva tinha suas propriedades, e eu me divertia explorando como poderia usá-las em minha vida. O processo de coleta e preparação me conectava ainda mais à natureza, e eu sentia uma profunda sensação de gratidão por cada planta e cristal que escolhia. No entanto, nem tudo era perfeito. À medida que me aprofundava mais na bruxaria, percebi que algumas questões internas começaram a emergir. Lidar com o passado não era fácil, e às vezes, me pegava refletindo sobre as inseguranças que havia enterrado por tanto tempo.
Em meditações guiadas, comecei a enfrentar medos e traumas que haviam me acompanhado por anos. A bruxaria não era apenas sobre magia, era também sobre autoconhecimento e crescimento pessoal. Certa noite, durante uma meditação após um encontro do grupo, fui invadida por memórias de momentos difíceis da minha infância e adolescência. As vozes de pessoas que me disseram que eu nunca seria suficientemente boa ecoavam em minha mente. A dor dessas lembranças era intensa, mas percebi que a magia que havia descoberto me dava força para confrontar esses sentimentos. Comecei a chorar, mas não era apenas um choro de tristeza, era um choro de libertação. Depois de várias semanas de meditação e prática, decidi que era hora de transformar essas experiências negativas em algo positivo. Em uma reunião do grupo, compartilhei minha jornada com os outros. A aceitação e o apoio que recebi foram avassaladores. Todos nós tínhamos nossas lutas, e a conexão que sentia com eles se aprofundou ainda mais. Nas semanas seguintes, fiz um esforço consciente para incorporar as lições que estava aprendendo em minha vida diária. Não se tratava apenas de fazer feitiços ou rituais, era sobre viver a magia todos os dias, em cada pequena ação. Comecei a me sentir mais confiante, mais eu mesma. A mudança era sutil, mas poderosa, e eu estava ansiosa para ver onde essa nova jornada me levaria. À medida que eu me aprofundava na prática da bruxaria, as mudanças em minha vida se tornavam cada vez mais evidentes. Eu havia encontrado clareza, coragem e um senso de pertencimento que nunca havia sentido antes. No entanto, com toda essa luz, também comecei a perceber as sombras que acompanhavam a magia. A prática não era apenas sobre fazer feitiços e rituais, havia uma responsabilidade que eu não havia totalmente compreendido. Certa noite, após um ritual particularmente intenso, decidi experimentar um feitiço que prometia aumentar meu poder pessoal. Sofia havia me advertido sobre a importância de ter cuidado com os desejos que expressamos. A magia é uma faca de dois gumes, ela disse. Você deve sempre estar ciente das consequências de suas intenções. Eu escutei, mas a empolgação de sentir que poderia controlar minha vida era irresistível. Naquela noite, preparei um feitiço simples, usando ervas e cristais que havia coletado. A energia ao meu redor parecia vibrar enquanto recitava as palavras que havia aprendido. Eu desejava aumentar minha confiança e expandir minhas habilidades mágicas. Quando terminei, senti um calor pulsante em meu peito, uma sensação de poder que era ao mesmo tempo emocionante e assustadora. Nos dias que se seguiram, as coisas começaram a acontecer de maneiras inesperadas. Embora eu tivesse mais confiança, comecei a notar mudanças estranhas em meu ambiente. Pequenos acidentes começaram a ocorrer ao meu redor, objetos que caíam inexplicavelmente, luzes piscando e um sentimento de inquietação. Às vezes, eu acordava no meio da noite com a sensação de que alguém estava me observando. O que mais me incomodava era a sensação de que minha energia estava sendo drenada. Eu me sentia mais cansada do que o normal, e as meditações, que antes me traziam paz, agora se tornavam momentos de ansiedade. Comecei a ter pesadelos recorrentes, onde sombras dançavam ao meu redor e vozes sussurravam meu nome em tom ameaçador. Consciente de que algo estava errado, procurei Sofia em busca de orientação. A conversa foi reveladora. Ela me alertou sobre os perigos de invocar poder sem estar totalmente preparada para as consequências. Quando você busca poder, Renata, não é apenas você que responde a esse chamado. A energia ao seu redor pode se tornar instável, e forças que você não compreende podem se manifestar, ela disse, seus olhos cheios de preocupação. Decidi que precisava reverter o feitiço e restaurar o equilíbrio em minha vida. Sofia me ajudou a preparar um ritual de proteção, um ato de purificação para limpar a energia negativa que eu havia atraído. Naquela noite, nos reunimos em um círculo com outros membros do grupo. Acendemos velas brancas e queimamos ervas sagradas para afastar as influências indesejadas. Durante o ritual, a atmosfera estava carregada de tensão. Eu me concentrei nas intenções de liberar o que não servia mais e proteger meu espaço. À medida que as chamas dançavam, fechei os olhos e visualizei uma luz brilhante envolvendo meu corpo, afastando as sombras que me assombravam. Quando o ritual terminou, senti uma onda de alívio e clareza. A pressão que havia se acumulado em meu peito começou a desaparecer. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em semanas, sem pesadelos e com a sensação de que havia recuperado o controle. No entanto, a experiência me deixou uma lição valiosa. A bruxaria era um caminho de luz e sombra, e era imperativo que eu permanecesse consciente das forças que invocava. A magia era uma responsabilidade, e eu precisava abordar essa prática com respeito e reverência. As semanas seguintes foram dedicadas a entender melhor o equilíbrio entre luz e sombra.
Comecei a meditar mais profundamente e a me conectar com minha intuição, aprendendo a ouvir os avisos do meu corpo e da minha mente. O caminho da bruxaria era uma jornada contínua de aprendizado, e eu estava determinada a não apenas buscar a luz, mas também a entender as sombras que dela faziam parte. Após o ritual de purificação, uma nova fase em minha jornada mágica começou. A experiência de lidar com as sombras havia me ensinado a importância de ouvir minha intuição e respeitar os limites do que era saudável e seguro. Eu me sentia mais conectada à natureza, e as pequenas coisas que antes passavam despercebidas agora estavam mais vivas para mim. Os sons da floresta, os aromas das ervas e as cores vibrantes das flores pareciam ressoar com uma energia renovada. Com o tempo, comecei a explorar práticas que me ajudavam a aprofundar minha conexão com minha intuição. As meditações tornaram-se mais significativas, e eu aprendi a usar cartas de tarô como uma ferramenta de autoconhecimento. Com a orientação de Sofia, comecei a interpretar as cartas como reflexões das minhas emoções e situações, ao invés de previsões rígidas do futuro. Cada carta parecia falar comigo, revelando aspectos ocultos de minha vida que eu precisava confrontar. Em uma tarde ensolarada, decidi fazer uma caminhada pela floresta. Com um caderno em mãos, planejei escrever sobre minhas reflexões e as lições que havia aprendido até aquele momento. Enquanto caminhava, senti uma profunda conexão com o ambiente ao meu redor. O farfalhar das folhas, o canto dos pássaros e até o murmúrio de um riacho próximo pareciam me encorajar a seguir em frente. Ao encontrar um local tranquilo, sentei-me sob uma árvore frondosa e comecei a escrever. As palavras fluíam como se eu estivesse canalizando algo maior. Escrevi sobre meu desejo de me tornar uma bruxa mais consciente, de aprender a equilibrar a luz e a sombra em minha vida. Cada palavra parecia me conectar mais profundamente à terra e ao meu próprio ser. Enquanto escrevia, uma sensação de presença me envolveu. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. No entanto, a sensação de ser observada era inegável. Meus instintos me disseram que era a energia da floresta, talvez uma entidade ou espírito guardião, me incentivando a continuar minha jornada. Fechei os olhos e respirei profundamente, permitindo que a sensação me envolvesse. Senti uma onda de calor e conforto, como se a própria natureza estivesse me apoiando. Após um tempo, decidi que era hora de voltar para casa. Antes de sair, peguei um pequeno punhado de terra e coloquei no meu caderno, como um símbolo de minha conexão com a natureza e minha intenção de manter essa ligação viva. Ao retornar, uma sensação de paz e clareza dominou minha mente. Eu estava pronta para enfrentar o que quer que viesse a seguir. As semanas seguintes trouxeram novos desafios e também novas oportunidades. Comecei a me sentir mais à vontade em meu papel no grupo de bruxaria. Durante uma reunião, fui convidada a compartilhar algumas de minhas experiências e insights com os outros. No início, senti um frio na barriga, mas ao ver os rostos encorajadores de meus amigos, a insegurança logo se dissipou. Quando comecei a falar, percebi que minha voz estava firme e confiante. Compartilhei como a bruxaria me ajudou a me reconectar com minha intuição e a importância de respeitar a energia que manipulamos. O grupo ouviu atentamente, e quando terminei, recebi aplausos calorosos e palavras de encorajamento. Isso me fez sentir parte de algo maior, um verdadeiro círculo de apoio. No entanto, com cada passo que eu dava em minha jornada mágica, percebia que a bruxaria não era apenas sobre feitiços e rituais, mas também sobre autoconhecimento e crescimento pessoal. A cada nova lição, eu me tornava mais consciente das energias ao meu redor, aprendendo a distinguir entre o que era benéfico e o que poderia ser prejudicial. Eu sabia que estava apenas arranhando a superfície de um caminho que se estendia à minha frente, repleto de mistérios e sabedoria. Após minha experiência compartilhada com o grupo, senti um impulso crescente para aprofundar meus conhecimentos sobre a bruxaria. Sofia, minha mentora, percebendo meu entusiasmo, sugeriu que eu explorasse os registros ancestrais do nosso coven. Ela me explicou que esses registros continham informações valiosas sobre a história do grupo, seus rituais e práticas antigas, transmitindo um conhecimento acumulado ao longo de gerações. No início, fiquei um pouco intimidada. A ideia de acessar informações tão antigas me enchia de respeito e um pouco de medo. Sofia me assegurou que eu estava preparada para essa jornada de conhecimento e que minha intuição me guiaria. Ela me levou até um quarto secreto no casarão, um espaço pouco utilizado, onde os registros eram mantidos. O quarto era pequeno, mas a atmosfera era diferente de qualquer outro lugar que eu já havia visitado. As paredes eram cobertas por estantes repletas de livros antigos, alguns empoeirados, outros cuidadosamente preservados. O ar estava carregado de um aroma peculiar, uma mistura de papel velho, madeira e ervas secas.
Sofia me explicou que cada livro continha um conhecimento específico e que eu deveria escolher aquele que mais me chamasse a atenção. Após alguns minutos de contemplação, meus olhos pousaram em um livro encadernado em couro marrom escuro, com símbolos antigos gravados na capa. Senti uma atração imediata, uma sensação de que aquele era o livro certo para mim. Com cuidado, abri as páginas amareladas e comecei a ler. A escrita era antiga, mas as palavras fluíam como um rio, transmitindo um conhecimento profundo sobre a conexão entre a humanidade e a natureza. O livro descrevia rituais ancestrais, práticas de cura com ervas e a importância de manter um equilíbrio entre os mundos físico e espiritual. Descobri que a bruxaria não era apenas sobre o controle da energia, mas também sobre a compreensão e o respeito pela natureza. Aprendi sobre a importância de honrar os espíritos da terra e buscar harmonia com o universo. À medida que eu lia, uma nova perspectiva sobre a bruxaria se abriu para mim. Compreendi que meu caminho não era apenas sobre o desenvolvimento de habilidades mágicas, mas também sobre o crescimento espiritual e a busca pelo autoconhecimento. O conhecimento ancestral me ajudou a entender que a magia não era uma força externa a ser manipulada, mas uma energia inerente à vida, presente em todos os seres e em toda a natureza. Era uma energia que eu podia acessar e canalizar, mas sempre com respeito e responsabilidade. O tempo passou como se estivesse voando. Eu lia e relia os antigos textos, absorvendo cada palavra, cada ensinamento. Quando finalmente fechei o livro, senti uma sensação de plenitude e gratidão. Eu havia recebido um presente inestimável, um conhecimento ancestral que me ajudaria a seguir meu caminho com mais clareza e propósito. A jornada estava longe de terminar, mas eu me sentia mais confiante e preparada para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. Com a nova sabedoria que adquiri, as práticas de bruxaria tornaram-se mais significativas para mim, mas também trouxe à tona um conflito interno que eu não havia previsto. À medida que me aprofundava no conhecimento e na magia, comecei a me questionar sobre as implicações éticas de meus desejos e ações. As lições sobre responsabilidade e respeito pela natureza eram claras, mas a tentação de usar o poder que havia adquirido era forte. Uma noite, enquanto meditava em meu espaço sagrado, fui invadida por uma onda de dúvida. Sentei-me em frente a um altar que havia montado, rodeado por cristais e ervas, e comecei a refletir sobre minha jornada. O que eu realmente desejava? O que significava ser uma bruxa responsável? A liberdade que sentia ao explorar minha magia também carregava um peso que parecia aumentar a cada dia. Decidi buscar a orientação de Sofia. Depois de um longo dia de trabalho, fui até sua casa, um espaço acolhedor repleto de livros, plantas e cristais. Ela me recebeu com um sorriso caloroso, mas notei uma expressão de preocupação em seu rosto quando mencionei minhas dúvidas. A dúvida é uma parte natural do crescimento, Renata, ela disse, levando-me para o jardim onde a luz da lua iluminava as flores. A bruxaria é tão poderosa quanto a responsabilidade que você assume. Você deve avaliar suas intenções antes de agir. Enquanto caminhávamos pelo jardim, Sofia compartilhou histórias sobre suas próprias lutas internas. Ela me contou sobre momentos em que se sentiu tentada a usar a magia para manipular situações a seu favor, mas que, ao final, as consequências eram sempre desiguais. A magia deve ser usada para o bem maior, não apenas para nossos desejos pessoais, ela enfatizou. Suas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu refletia sobre meus próprios desejos. Havia momentos em que eu queria usar a magia para acelerar as coisas, para garantir resultados que, na verdade, deveriam ocorrer naturalmente. Compreendi que a busca por poder poderia facilmente se transformar em um caminho de egoísmo e desrespeito pelas forças que eu tentava manipular. Naquela noite, decidi meditar sobre minhas intenções. A conexão com a natureza e a energia ao meu redor era mais forte do que nunca. Enquanto respirava profundamente, visualizei uma luz dourada envolvendo meu corpo, preenchendo-me com amor e compaixão. A luz parecia me guiar, e percebi que a verdadeira magia não estava em controlar, mas em servir a mim mesma e aos outros, respeitando a harmonia do universo. Nos dias seguintes, fiz um esforço consciente para praticar a bruxaria de uma maneira mais altruísta. Em vez de focar apenas em minhas próprias necessidades, comecei a usar minhas habilidades para ajudar os outros. Ofereci poções de cura a amigos e familiares, compartilhei conhecimentos sobre ervas e como utilizá-las em suas vidas. Cada ato de bondade me fez sentir mais conectada à comunidade e à natureza ao meu redor. O conflito interno não desapareceu completamente, mas eu aprendi a abraçar a incerteza como parte do meu crescimento. Agora, em vez de me sentir perdida, eu estava em um caminho de descoberta e aprendizado. A magia que praticava se tornava uma extensão da minha intenção de promover o bem, e essa era a verdadeira essência da bruxaria.
Com o tempo, minha prática mágica evoluiu, e a conexão com a natureza se tornou uma parte central da minha vida. Cada dia, ao acordar, eu me dedicava a momentos de gratidão, reconhecendo a beleza ao meu redor. As árvores que cercavam minha casa pareciam mais vibrantes, as flores brotavam com cores mais intensas e os pássaros cantavam com uma melodia que ressoava em meu coração. Essa nova apreciação me fez sentir como se eu estivesse parte de um ciclo maior, um fluxo natural de energia. Certa manhã, enquanto caminhava pela floresta, decidi me afastar dos caminhos conhecidos e explorar áreas menos percorridas. A luz suave do sol filtrava-se pelas folhas, criando padrões de sombra e luz no chão. À medida que me aprofundava, sentia a energia da floresta pulsando ao meu redor, quase como se estivesse viva. A cada passo, eu me tornava mais consciente de cada som, cada aroma e cada movimento ao meu redor. Foi então que encontrei um pequeno lago escondido, cercado por pedras cobertas de musgo e flores silvestres. A água cristalina refletia a luz do sol, criando um espetáculo de cores que me deixou sem fôlego. Senti uma onda de paz ao me aproximar da margem. Sem pensar, me sentei à beira do lago e coloquei os pés na água fresca. A sensação era revigorante, como se a própria natureza estivesse me acolhendo em um abraço. Enquanto mergulhava os pés na água, comecei a meditar, permitindo que minha mente se acalmasse. Fechei os olhos e me concentrei na respiração, ouvindo o som suave da água e o canto dos pássaros ao fundo. A sensação de conexão com a natureza era profunda, e percebi que essa conexão era a verdadeira essência da bruxaria, a compreensão de que somos parte de um todo maior. Depois de um tempo, abri os olhos e, para minha surpresa, percebi que havia algo flutuando na superfície do lago. Era uma pequena folha de lótus, e, ao me aproximar, vi que sobre ela havia uma pedra preciosa, brilhando com uma luz interna. Era um cristal que eu nunca havia visto antes, e uma onda de curiosidade me invadiu. Com cuidado, retirei a pedra da folha e a segurei na palma da minha mão. Sentia uma energia intensa emanando dela, como se estivesse carregada de significados e histórias. Decidi levar o cristal de volta para casa e, ao longo do caminho, não consegui parar de pensar no que poderia significar. Ao chegar, fui imediatamente para o meu altar, onde mantinha meus cristais e ervas. Coloquei a nova pedra ao lado de outros cristais que já possuía e, ao tocá-la, uma onda de energia percorreu meu corpo. Tive a sensação de que aquela pedra tinha um propósito especial, que poderia me ajudar em minha prática. Naquela noite, decidi me aprofundar na meditação com o cristal. Sentei-me em um espaço tranquilo, acendi velas e incenso e segurei a pedra em minhas mãos. Fechei os olhos e visualizei uma luz dourada envolvendo o cristal, permitindo que a energia fluísse por mim. Com cada respiração, eu me conectava mais profundamente à essência da pedra, buscando entender seu significado. Então, uma imagem começou a surgir em minha mente, uma visão de antigas florestas, de rituais realizados em harmonia com os elementos da natureza. Eu vi figuras dançando sob a lua, celebrando a vida e as mudanças das estações. Essa visão era acompanhada por uma sensação de pertencimento e sabedoria ancestral, como se eu estivesse sendo chamada a honrar aqueles que vieram antes de mim. Quando finalmente abri os olhos, senti que havia recebido uma mensagem. O cristal não era apenas um objeto bonito, era um símbolo da conexão entre mim e a natureza, um lembrete de que a magia está presente em tudo e que, como bruxa, meu papel era preservar essa conexão. Decidi que, a partir daquele momento, dedicaria mais tempo a aprender sobre as tradições ancestrais, as práticas de cura e os rituais que celebravam a relação entre os humanos e a terra. A descoberta do cristal e a conexão renovada com a natureza me trouxeram uma nova perspectiva sobre minha prática de bruxaria. Agora, sentia que cada passo que dava era guiado por uma força maior, e isso me motivou a explorar ainda mais o potencial que a magia tinha a oferecer. Porém, essa nova fase de autodescoberta também trouxe desafios inesperados. Certa noite, durante uma reunião do grupo, Elar anunciou que haveria um festival para celebrar o solstício de verão. Esse evento era uma prática tradicional que envolvia rituais de agradecimento à natureza e à deusa. Ela explicou que, para a celebração, cada membro deveria criar um feitiço que expressasse um desejo para o próximo ciclo de vida. O desafio era não apenas expressar nossos desejos, mas também torná-los concretos através da magia. Enquanto todos discutiam suas ideias, uma sensação de ansiedade começou a crescer dentro de mim. Eu queria fazer algo significativo, algo que refletisse tudo o que havia aprendido. Mas, ao mesmo tempo, a pressão de realizar um feitiço poderoso me deixava insegura. O medo de falhar me acompanhava, sussurrando que eu não era boa o suficiente para tal tarefa. Sofia, percebendo meu estado, se aproximou. Renata,
Lembre-se de que a magia não é apenas sobre poder. É sobre intenção e conexão. O que você deseja manifestar vem do seu coração. Suas palavras ressoaram profundamente em mim, mas a insegurança ainda pairava. O que eu realmente desejava para o próximo ciclo? Quando voltei para casa naquela noite, decidi que precisava de um momento de reflexão. Sentei-me em meu espaço sagrado, segurando o cristal que havia encontrado. Fechei os olhos e respirei profundamente, pedindo aos elementos da natureza que me mostrassem o caminho. A luz da lua inundava o espaço, trazendo uma sensação de calma e clareza. Com o passar dos dias, a ideia de um feitiço começou a tomar forma em minha mente. Eu queria criar um ritual que não apenas expressasse meus desejos, mas que também honrasse a natureza e a sabedoria dos ancestrais. Decidi que meu desejo seria de proteção e equilíbrio para a floresta que tanto amava, um pedido para que a beleza e a magia da natureza fossem preservadas para as futuras gerações. No dia do festival, cheguei ao casarão com um cesto repleto de itens que havia coletado: ervas, flores, cristais e uma pequena tigela de terra. O ambiente estava vibrante, decorado com fitas e lanternas que dançavam suavemente ao vento. O grupo estava reunido, todos animados para celebrar. O ritual começou com uma cerimônia de agradecimento, onde cada membro compartilhou sua própria intenção. Quando chegou minha vez, senti meu coração acelerar. Levantei o cesto e falei sobre minha conexão com a floresta e o desejo de protegê-la. Enquanto falava, vi o olhar de aprovação e apoio dos outros, e isso me deu coragem. Coloquei a terra na tigela e adicionei ervas e flores, criando uma mistura que representava a vida e a energia da floresta. Então, segurei meu cristal e pedi que ele canalizasse a energia do grupo, unindo nossas intenções em uma só. Com um profundo suspiro, comecei a entoar um feitiço que tinha escrito, invocando as forças da natureza e pedindo que nos ajudassem a proteger o que amávamos. À medida que falava, senti uma onda de energia percorrer meu corpo, como se a própria floresta estivesse respondendo ao nosso chamado. Os ventos começaram a soprar mais forte, e as folhas das árvores pareciam dançar em harmonia com nossas vozes. Era como se a natureza estivesse se unindo a nós, e eu percebi que isso não era apenas um feitiço, era uma celebração da vida. Quando terminei, uma sensação de paz e realização me envolveu. O ritual culminou em uma dança ao redor da fogueira, onde todos celebramos nossa conexão com a natureza e entre nós. Naquele momento, percebi que a bruxaria não era sobre poder, mas sobre amor, respeito e responsabilidade. Eu tinha aprendido a lição mais importante de todas: a verdadeira magia reside na união com o mundo ao nosso redor. Após o sucesso do ritual do solstício, uma nova fase se iniciou em minha jornada. A experiência me trouxe uma profunda sensação de propósito e a certeza de que eu havia encontrado meu lugar no mundo. A bruxaria, antes uma busca pessoal por respostas e uma fuga da rotina, havia se transformado em algo muito mais significativo, uma forma de conexão com a natureza, com os outros e, principalmente, comigo mesma. A responsabilidade que eu sentia em relação à magia se intensificou. Eu entendia que o poder que eu possuía deveria ser usado com sabedoria e respeito, sempre buscando o equilíbrio entre a luz e a sombra. A tentação de usar a magia para manipular situações ou satisfazer desejos pessoais havia diminuído significativamente. Agora, eu buscava o equilíbrio, a harmonia e a cura. Com o passar do tempo, meu papel no grupo também evoluiu. Eu me tornei uma mentora para as novas integrantes, compartilhando meu conhecimento e guiando-as em suas jornadas pessoais. A experiência de enfrentar meus próprios desafios me deu a capacidade de compreender e apoiar as outras em suas buscas. Eu compartilhava não apenas as técnicas e os rituais, mas também as lições que havia aprendido sobre responsabilidade, respeito e autoconhecimento. Em paralelo, minha conexão com a natureza se aprofundou ainda mais. Eu dedicava cada vez mais tempo a atividades ao ar livre, buscando inspiração nas florestas, nos rios e nos campos. A beleza natural passou a ser uma fonte inesgotável de energia e criatividade. Eu sentia que estava em sintonia com as estações do ano, com o ciclo da vida e da morte. Sofia, minha mentora, reconheceu meu crescimento e minha capacidade de guiar outras pessoas. Ela me confiou a responsabilidade de manter os registros ancestrais do grupo, um legado de conhecimento acumulado ao longo de gerações. Eu sentia uma profunda honra em assumir esse compromisso, sabendo que eu estava contribuindo para a preservação de uma tradição rica em história e sabedoria. Organizar e catalogar os registros foi uma tarefa trabalhosa, mas gratificante. Cada livro, cada pergaminho, cada símbolo antigo me conectava à história do grupo e às gerações de mulheres que haviam trilhado o mesmo caminho. Eu me sentia parte de uma corrente contínua de conhecimento,
uma tradição que eu tinha o dever de manter viva e transmitir para as futuras gerações. Ao longo dos anos, minha prática de bruxaria se tornou uma parte essencial da minha identidade. Não era apenas um hobby ou uma forma de escapar da realidade, era uma forma de vida. Eu havia encontrado meu propósito e, com ele, a paz e a realização que sempre havia buscado. O caminho que eu havia trilhado não foi fácil, mas as lições que aprendi e o legado que construí me deram a certeza de que eu havia feito a escolha certa. A magia, afinal, não estava apenas nos feitiços e rituais, mas na conexão com a natureza, com os outros e, principalmente, com a minha própria essência. Com o passar dos anos, o grupo de bruxaria se tornou uma parte fundamental da minha vida. As reuniões, os rituais e as trocas de experiências tornaram-se momentos que eu aguardava ansiosamente. No entanto, a vida, como sempre, trazia desafios inesperados. Uma noite, durante uma reunião, Elara compartilhou uma notícia preocupante. A floresta que cercava nosso casarão estava ameaçada por um projeto de construção que visava transformar a área em um complexo comercial. A notícia atingiu a todos nós como um balde de água fria. A floresta não era apenas um espaço físico, era um santuário, uma fonte de energia que nos conectava à magia e à natureza. O grupo imediatamente começou a discutir como poderíamos proteger a floresta, mas as soluções pareciam escassas diante do poder do dinheiro e da influência política. Foi então que um sentimento de determinação começou a brotar dentro de mim. Eu não podia ficar parada enquanto algo tão precioso era ameaçado. Lembrei-me de tudo que a floresta havia me ensinado e de como ela havia sido um refúgio em minha jornada. Eu precisava agir. Com o apoio de Sofia e de outros membros do grupo, decidi organizar uma manifestação pacífica para conscientizar a comunidade sobre a importância de preservar a floresta. Nos dias que se seguiram, trabalhamos arduamente. Criamos cartazes, distribuímos folhetos e usamos as redes sociais para divulgar nosso movimento. Meus instintos de bruxa, que antes eram usados para feitiços e rituais, agora se voltaram para a ação comunitária e a defesa do meio ambiente. Eu também utilizei minha conexão com a natureza para me guiar, realizando pequenos rituais de proteção para a floresta. No dia da manifestação, o clima estava carregado de emoção. Um grupo de pessoas se reuniu em frente ao casarão, segurando cartazes e entoando palavras de apoio à preservação da floresta. Eu me sentia nervosa, mas a energia coletiva me dava força. A presença da natureza ao nosso redor parecia estar conosco, como se a própria floresta estivesse apoiando nossa causa. Enquanto falava para a multidão, percebi que minha voz estava mais firme do que eu esperava. Compartilhei minha história e como a floresta havia impactado minha vida e a vida de muitos outros. Ouvindo as histórias de outras pessoas que também se sentiam conectadas à natureza, vi que não estávamos sozinhos nessa luta. A conexão que havia construído através da bruxaria agora se manifestava em ações concretas e coletivas. Depois de horas de protesto pacífico, recebemos a visita de um representante da prefeitura. Ele ouviu nossas preocupações e se mostrou aberto ao diálogo. Embora a batalha ainda estivesse longe de ser vencida, a esperança começou a brotar em nossos corações. Sabíamos que a luta pela preservação da floresta era apenas o começo. O que começou como um desejo de proteção se transformou em uma missão maior: criar uma consciência sobre a importância da natureza em nossas vidas e na magia que praticamos. A manifestação não apenas trouxe visibilidade à nossa causa, mas também uniu a comunidade. As pessoas começaram a se mobilizar, formando um grupo de defesa ambiental. Eu percebi que a magia que havia aprendido não se limitava a feitiços e rituais, mas se manifestava na capacidade de unir as pessoas e criar mudanças significativas. A floresta era um símbolo de resistência, e nós éramos seus guardiões. O desafio final não apenas testou minha coragem e determinação, mas também solidificou meu compromisso com o caminho que escolhi. Eu havia encontrado meu verdadeiro propósito como bruxa: proteger a magia da natureza e inspirar outros a fazer o mesmo. A luta estava apenas começando, mas eu estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. Após semanas de protestos e reuniões, finalmente recebemos uma resposta da prefeitura. O representante que havia escutado nossas preocupações se comprometeu a revisar o projeto de construção e considerar alternativas que não ameaçassem a floresta. A notícia foi como um bálsamo para nossas almas cansadas, e a sensação de vitória se espalhou rapidamente entre os membros do grupo e a comunidade. Em uma reunião especial, celebramos nossa conquista. A floresta, que havia sido o coração de nossa magia e de nossa luta, estava salvo, pelo menos por enquanto. Montamos um altar improvisado no casarão, decorado com flores, ervas e cristais.
Realizamos um ritual de agradecimento, expressando nossa gratidão à natureza e a todos que se uniram em defesa dela. Eu me sentia imensamente grata por ter encontrado essa comunidade e por ter descoberto a força que reside em nós quando trabalhamos juntos por uma causa comum. Enquanto realizávamos o ritual, as energias fluíam como nunca antes. O ar estava impregnado de amor e conexão, e percebi que o que tínhamos alcançado era mais do que uma simples vitória sobre um projeto de construção. Havíamos despertado a consciência de muitos sobre a importância da preservação da natureza, e isso era um legado que transcenderia nossas vidas. Após a celebração, retirei-me para um canto tranquilo do casarão, onde podia refletir sobre tudo o que havia acontecido. A batalha pela floresta me ensinou que a magia vai além dos feitiços e rituais. Trata-se de ação, responsabilidade e a capacidade de inspirar mudança. Lembrei-me de quando entrei pela primeira vez naquele casarão, uma jovem perdida em busca de um propósito. Nunca imaginei que essa jornada me levaria a me tornar uma defensora da natureza. Enquanto olhava pela janela, observando a floresta que agora parecia mais viva do que nunca, percebi que cada árvore, cada folha e cada criatura era parte de uma teia interconectada. A magia que eu havia aprendido era uma manifestação dessa interconexão. Eu havia encontrado meu lugar no mundo, e isso me enchia de um profundo senso de realização. Nos meses seguintes, continuei a me envolver com o grupo e a comunidade, participando de eventos para promover a educação ambiental e a magia da natureza. A conexão com a floresta se aprofundou, e eu comecei a explorar novas práticas, como a meditação na natureza e a criação de poções a partir das ervas que colhia. Cada dia era uma nova oportunidade de aprender e crescer. A luta pela preservação da floresta também me trouxe novos amigos e aliados. Pessoas que antes eram estranhas agora se tornaram parte da minha vida, cada uma trazendo suas próprias experiências e conhecimentos. Juntos, formamos uma rede de apoio e amizade que tornava as dificuldades mais fáceis de enfrentar. Com o tempo, percebi que minha jornada na bruxaria não era apenas sobre adquirir poder, mas sobre entender o papel que eu desempenhava no mundo. O que eu havia aprendido sobre responsabilidade, respeito e conexão com a natureza se tornará a essência da bruxaria que praticava. Eu havia me tornado uma verdadeira guardiã da magia, não apenas para mim, mas para as futuras gerações. A história da floresta e de nossa luta era apenas o começo. Junto ao grupo, planejei expandir nossas atividades, educando e inspirando mais pessoas a se conectarem com a natureza e a magia que reside em cada um de nós. A bruxaria, agora, era uma parte intrínseca de quem eu era, não apenas uma prática, mas um modo de vida. Com um coração cheio de gratidão e determinação, olhei para o futuro, pronta para enfrentar os novos desafios que viriam. A magia estava viva, e eu era uma parte dela. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda muito no crescimento e na continuidade do nosso trabalho. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com os amigos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.